Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou ir embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho nesta Eucaristia, em que vivemos a primeira semana do tempo comum, de maneira muito especial, a todos aqueles que vieram a esta missa por ocasião da missa de sétimo dia de seu Zeli. Aqui, de maneira especial, quero acolher os seus familiares, os seus filhos, a sua esposa, netos e tantos outros irmãos e irmãs de caminhada que vieram para interceder por sua alma e pela alma de todos os fiéis defuntos de nossa comunidade paroquial e de toda a Igreja de Deus. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos na Palavra de Deus um evangelho que nos deveria servir como um esquema pronto de oração. Nós nos esquecemos que o modo de relacionarmos-nos com Deus, ele não deve jamais ser improvisado. Porque vejamos, quando nós estabelecemos nessa terra a relação com alguém, nós nos relacionamos a partir daquilo que a outra pessoa é. Vou me explicar. Se nós estamos lidando com alguém que tem a personalidade muito forte e não é dada a piadas, nós, na relação com essa pessoa, tomamos cuidado para não ultrapassar alguns limites, pois sabemos que vamos ofendê-la. Se estamos lidando com uma pessoa que é muito sensível, nós, ao termos a necessidade de fazer alguma correção, nós temos muito cuidado e com muita delicadeza vamos ao encontro daquela pessoa para corrigi-la, porque sabemos que se procedermos de outro modo, certamente a chateação será grande. E assim por diante, poderíamos dar diversos exemplos de situações em que precisamos conhecer bem o nosso interlocutor para saber lidar com ele. Ora, nós sabemos, como diz com muita frequência o Papa Emérito Bento XVI, um grande homem a quem nós queremos prestar toda a nossa admiração, Jesus não é uma ideia. Jesus não é tampouco um sentimento. Jesus não é uma coisa que alguém inventou e com muita delicadeza fez uma teoria, não. Jesus Cristo é uma pessoa
que possui um rosto, que possui um nome e, atenção, possui uma personalidade e um modo particular de proceder com aqueles com quem convive. Existem, portanto, dois modos de nós conhecermos Jesus para sabermos como devemos tratá-lo, como deve ser com ele a nossa relação. O primeiro e mais evidente modo está justamente na palavra de Deus. Na medida em que nós vamos escutando os evangelhos, que nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos percebendo e podemos, inclusive, fazer um perfil muito claro de quem é Jesus. Podemos perceber, por exemplo, que Jesus estava longe de ser uma pessoa sentimental, que é como, aliás, na ideia e na mentalidade geral das pessoas, Jesus é concebido. Ora, dizem alguns, você é cristão e tem uma personalidade tão dura. Ora, Jesus não gostou porque você fez assim. E vamos construindo a imagem de um Jesus bobinho, que aceita todas as coisas. Que nada, essa igreja está exigente demais. Jesus é amor, é vida, é liberdade. A gente pode fazer tudo e viver conforme nós queremos, porque Jesus é assim. O dos evangelhos não. O Jesus que nós encontramos na Sagrada Escritura, ouvíamos ontem no Evangelho, era alguém que falava com autoridade e sabia o lugar que possuía de Deus e de Senhor de todas as coisas. E o leproso que recorreu a Jesus foi capaz de perceber como era a personalidade de Jesus e como ele precisava se dirigir a ele. Tanto assim, que nós encontramos no versículo 40 do capítulo 1 de São Marcos, que o leproso, nos diz o texto, chegou perto de Jesus. Eu imagino, e claro, esse é um aspecto da minha imaginação, que Jesus estava certamente entre as multidões, pregando, curando, fazendo milagres, discursando, atraindo a todos por causa da sua eloquência e da força do Espírito que atraía a todos. E aquele homem foi se aproximando de Jesus. Tal como quando a gente quer chegar a alguém, mas tem uma multidão ao redor. Nós vamos nos aproximando, nós vamos chegando perto da pessoa, de modo que consigamos dizer a ela aquilo que queremos. E então, conseguindo chegar perto de Jesus, primeira atitude do leproso, ainda no versículo 40, ele se ajoelhou. Ou seja, ele quis reconhecer, através de uma postura física, eu reconheço quem tu és e o teu poder. Eu fico, aliás, muito admirado quando percebo em algumas pessoas, e falo com frequência, fazendo esta correção a todos nós, para a edificação de cada um, que tem dificuldade imensa de se ajoelhar diante da Eucaristia. Passa-se a consagração, e nós ficamos em pé, muito bem, felizes, obrigado. E ao recebermos talvez uma correção, surge imediatamente na nossa mentalidade aquela resposta: Deus está preocupado é com o meu coração. Aí alguém diz: mulheres, por favor, não apareçam na missa de blusinha de alça, com tudo de fora, de mini saia. Homens, evitem vir de bermuda, de chinelo, de qualquer jeito. Jesus está preocupado com o meu coração. Cuidado! Cuidado com esses discursos, porque o Jesus do Evangelho se ocupava das expressões externas que os outros a ele dirigiam.
Tanto assim que o leproso percebeu, e porque precisava pedir alguma coisa a Jesus, ele não ficou preocupado só com o coração. Ele precisava reconhecer o senhorio daquele a quem ele se dirigia. Então prostrou-se por terra de joelhos, olhou de baixo para cima, porque essa deve ser a nossa postura diante do Senhor. Então nos disse o texto, atenção, porque traz as Sagradas Escrituras, entre aspas, a frase do leproso. Se queres, tens o poder de curar-me. Se queres, se desejas, se for da tua vontade. Esta deve ser a nossa oração. De joelhos diante do Senhor, reconhecendo o seu soberano poder. Se queres, pode me curar, Jesus. Se tu quiseres, liberta-me da doença e da tribulação que eu estou vivendo. Meus irmãos, nesta oração, há uma oração que precede condicional. Eu ficarei curado, Senhor, se tu quiseres. Aliás, eu acho muito engraçado, cômico, para não dizer trágico, quando ligo a televisão em alguns canais e nós encontramos alguém ali dizendo para Jesus, eu determino que este câncer saia de você, amém, aleluia. Obrigue nosso Senhor a fazer o que você quer. Isso é uma palhaçada diante de Deus. Nós não temos poder de determinar a Deus nada daquilo que Ele pode ou deve fazer, porque Ele é o Senhor. E a nossa oração precisa ser esta que se faz de joelhos. Se for da tua vontade, se queres, meu Senhor, tu podes me curar. Jesus poderia ter feito como alguns pensam, que talvez fosse a ação mais humilde. Na hora que ele se ajoelhou, na mentalidade corrente, Jesus deveria ter feito assim, não, meu filho, levanta, não precisa não, que é isso, nós somos irmãos. Levanta, porque o que importa é o coração. Jesus, se queres, não, que é isso, vamos ter um diálogo. Não vamos nos estabelecer aqui como se eu tivesse uma autoridade e você submisso, porque nós precisamos ter um diálogo. Vamos conversar de igual para igual. Fica em pé aí, vamos sentar nós dois aqui no chão, conversar de igual para igual. Não! Jesus não é o que está no Evangelho. Olhando de cima para baixo para o que estava de joelhos, Jesus disse qual era o seu querer. Eu quero, fica curado. A resposta foi positiva. E então, nós descobrimos na pedagogia da oração deste leproso como atrair a compaixão de Deus. Nós descobrimos com os métodos que o leproso usou com Jesus, como fazer com que ele volte para nós o seu olhar. Qual é, Padre, o remédio que nós encontramos por meio desse texto? Uma oração humilde e entregue diante de Deus, abandonada na vontade do Senhor, sem imposições. A única condição da nossa oração deveria ser a submissão à vontade daquele a quem nós estamos nos dirigindo, porque é assim que nos quer tratar o Senhor. Prostrar-se diante de Deus, enxergá-lo como o Senhor poderoso e soberano, não deveria ser para nós um problema, ou passar ao nosso coração a impressão de que é Jesus, por causa disso, um Senhor distante de nós. Ao contrário, deveríamos nos sentir privilégio, homens e mulheres privilegiados, porque podem entrar na sala do trono do Rei,
dobrar diante dele o seu coração e contar com os seus favores. Que privilégio nos concedeu a graça de Deus, termos acesso direto àquele que reina sobre todos os povos através da oração. O primeiro modo, portanto, de conhecer o modo de procedermos na nossa relação com Deus é o conhecimento das Escrituras. E o segundo, chego nele, a oração. Porque este Jesus dos Evangelhos, que não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa, deseja se relacionar conosco todos os dias. Como está a sua relação com a pessoa de Jesus? É uma relação constante, diária, afetiva, amorosa, humilde. A sua relação com Jesus é uma relação de quem compreendeu que na Eucaristia o Senhor se entrega a nós por amor e que dentro do nosso coração pode pulsar uma potência espiritual capaz de reanimar as nossas forças. Ou nós estamos diante de Jesus apenas fazendo as exigências que queremos para vivermos segundo a carne e não segundo o Espírito? Ou estamos, quem sabe, instrumentalizando a nossa oração, achando que rezando um pouco mais a nossa vida vai melhorar, e essa, embora seja legítima, é a única, e me permita usar o termo, e mesquinha motivação que nos leva a uma vida de oração? Hoje, nós queremos tomar posse desta palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos conceda essas duas grandes graças: a de sermos homens e mulheres atentos às Escrituras para sabermos o modo de proceder de Deus, e a sermos homens e mulheres que rezam, para que na relação pessoal com o Senhor descubramos qual é o modo dele se relacionar comigo. Porque aqui mora uma particularidade que nós descobrimos no primeiro elemento, o das Escrituras. Deus tem um modo pessoal de tratar cada um. Alguns o Senhor trata com muita doçura, a outros o Senhor trata com muita dureza. A uns o Senhor trata como filho, a outros, como ao discípulo amado, o Senhor trata como filho preferido. A uns, Deus tem como pedagogia o silêncio. A outros, Deus fala através de carismas. A uns, Deus fala por meio de um irmão que aconselha. A outros, Deus fala por meio de sinais visíveis da natureza e do tempo. Pergunte-se, na idade que você está, com tanto tempo de batizado, você já descobriu qual é o trato de Deus com você? Com tanto tempo de conhecimento de igreja, de escritura, de Jesus e de oração, você já percebeu como se realizam na sua história as visitas de Deus? Ou a sua vida cristã, ela se dá sem nenhum tipo de programa, de uma maneira absolutamente improvisada, como quem mergulha na religião no escuro, sem perceber absolutamente nada, sem saber nada de Deus, com aqueles jargões velhos, antiquados, já conhecidos? Eu amo Jesus, só por Deus. Não! Nós precisamos descobrir na Escritura e na oração o modo com que Deus se relaciona conosco, para que então, meus irmãos e minhas irmãs, possamos encher os nossos lábios com alegria e dizermos, para vivermos como tal: eu conheço a pessoa de Jesus. Eu conheço o Senhor. E quando eu morrer, eu poderei, com muita alegria, abraçá-lo como quem abraça a um velho conhecido, porque já éramos íntimos durante toda a vida. Ao morrer, Deus te será um estranho ou um conhecido, um velho amigo e rei.
já descoberto nas Escrituras e na oração pessoal. Que Ele nos ajude a que o conheçamos com verdade, de modo que não nos amedrontemos diante da morte, mas tenhamos a alegria de saber quem vamos encontrar, porque somos íntimos dele. Amém.